Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso curso, da nossa semana de visualização gráfica em R com ggplot 2. E hoje eu gostaria de estar mostrando algumas questões interessantes com vocês que serão a base para a gente estar construindo alguns gráficos, fazer visualizações, produzir gráficos um pouco mais complexos nas aulas posteriores. Então, a aula de hoje vai ser um pouco mais voltada para essa parte de tratamento de dados e também voltado para essa parte de compreender quais os tipos de gráficos nós podemos construir. Vai ser uma aula um pouco mais de contextualização para a gente estar pegando um pouco da base que a gente vai utilizar nas próximas aulas, para aí então, já tendo feito toda essa contextualização, posteriormente a gente fazer a construção de alguns gráficos bem interessantes, gráficos realmente assim que terão contribuição para a nossa análise, né? Contribuição real de questão de interpretação, tá? Então, mas é necessário que nós façamos um passo anterior, tá? Apenas relembrando, aqui eu tô com isso, já estou com o meu RStudio aberto. Esse aqui é o script da aula 1 que nós finalizamos na última aula. Nós fizemos a importação do nosso banco de dados de jogos de xadrez. Utilizamos o pacote Tidyverse, que é onde é um pacote que engloba outros muitos pacotes, inclusive o ggplot2, que é o nosso gráfico de interesse. E aí então nós fizemos um gráfico do histograma inicialmente, passamos aqui algumas características, né? Vimos que o mais ele vai sendo utilizado para compor o nosso gráfico, então nós temos um estilo meio que composicional para a criação dos gráficos, então a gente vai construindo e vai passando informações por meio do mais, vai concatenando ali as nossas informações. Também podemos salvar esses gráficos em um objeto qualquer por meio do operador da setinha aqui, que é o equivalente ao igual em muitas linguagens de programação. Depois também podemos continuar com esse objeto que nós salvamos, continuar ainda concatenando com outros elementos para estar ainda mais incrementando o nosso gráfico. Então nós podemos fazer essa decomposição aqui em partes, beleza? Então este foi o nosso gráfico, vamos realizar aqui de novo, eu vou já abrir meu R, né? Então eu vou abrir, vou fazer a importação, fiz o library do Tidyverse, pode ser que ele demore um pouquinho aqui para carregar, mas vai fazer já o nosso gráfico do histograma. Tá aqui o gráfico do histograma que nós produzimos na última aula, foi um gráfico bem interessante. Depois, o que nós fizemos foi a construção de um segundo gráfico, onde eu não expliquei muito bem para vocês o que acontece em cada etapa desse gráfico. Fiz apenas para vocês terem uma noção do que é a realização de um gráfico um pouquinho mais complexo, que envolve um pouquinho mais de operação, tá? Então aqui nós utilizamos uma série de comandos, que é o filter, select, group by, summarize, filter, arrange. Aqui, esse aqui não constitui essa série aqui, mas também é uma parte que nós utilizamos para selecionar algumas linhas do nosso banco de dados já filtrado. E depois nós fizemos a construção de um gráfico de box plot. Então também vou estar executando ele aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá aqui nosso gráfico de box plot, um gráfico bastante legal, bem diferente, porque o box plot até tudo bem, estamos acostumados a ver, mas essas bolinhas aqui já não é algo muito comum de se ver, então eu vejo como realmente uma informação interessante que a gente acabou conseguindo construir. Algo bem legal, tá? Então hoje, nessa aula de hoje, eu gostaria de falar sobre algumas questões com vocês. A primeira parte que eu gostaria de mostrar tá aqui nesse site que eu encontrei na internet. Eu procurei aqui, ó, tipos de gráficos, tá? Eu encontrei esse site, tem muitos outros sites que falam pra gente tipos de gráficos que nós podemos estar utilizando nas nossas análises. Existem uma infinidade de tipos de gráficos, uma combinação de gráficos também pode ser utilizada para a gente estar realmente fazendo algo bastante completo, né? Então, tem como nós combinarmos várias e várias coisas. E existem várias questões que influenciam na hora de estar construindo o gráfico. Não influencia pura e simplesmente
qual é o tipo da variável e também, por exemplo, questão do tipo da variável e também o número de variáveis. Existem outros fatores que muitas das vezes estão relacionados com o tipo da informação. Então, mesmo que a variável seja numérica, pode ser que fazer certo tipo de gráfico para ela não faça sentido, tá? Então, assim, existe uma infinidade, difícil falar de todos os tipos, mas aqui eu gostei desse site porque ele traz um exemplo para cada um desses gráficos aqui. Eu gostaria de estar mostrando alguns para vocês. E aí, por exemplo, se eu clico aqui no histograma, vocês poderiam estar pesquisando aqui, ó, jmp.com, tá? Para estar pesquisando tipos de gráficos, JMP. Aí eu acredito que deva aparecer. Deixa eu ver, JMP Types of Graphs. Vamos ver se ele aparece no Google. Tá aqui, já apareceu para mim aqui, ó. Então, só clicar nessa parte, ele vai aparecer, vai entrar nesse site que nós estamos utilizando. Aqui tá lá o histograma. Aí ele fala, número de variáveis, uma variável só. Foi o que nós construímos no vídeo anterior, um vídeo de histograma, que foi justamente para verificar o número de turnos nas partidas de xadrez. E aí ele vai falar o que ele mostra. Ó, ele mostra o shape, mostra o formato, né? Ou a distribuição dos dados. Então, pode ser também útil para identificar outliers. No nosso caso, nós estamos percebendo que era uma distribuição de Poisson. Então, olha como o histograma ele traz esse tipo de informação para nós. Nós verificamos justamente como é a distribuição dos nossos dados e ver se ele tem alguma característica assim, conhecida já, ou se ele é uma mistura de alguma coisa, enfim. Só o histograma aqui já tem muita coisa, ele é a base para diversas pesquisas, e é ele quem provavelmente, se nós estivermos trabalhando com uma variável numérica contínua, né, é ele quem vai estar dizendo para a gente o tipo de análise que nós iremos conduzir para modelagem de dados, tá? De modelo de regressão, esse tipo de coisa, tá? Mas ele é muito utilizado, ele é realmente, assim, na minha opinião, um dos meus gráficos favoritos, porque é quem me dá mais informação. Temos também aqui, ó, side by side histograms. Então é interessante que ele colocou como sendo dois gráficos diferentes, mas na realidade é um único gráfico, tá? Que é simplesmente um histograma, mas ele dividiu aqui, ó, ele utilizou meio que cores diferentes, né? Que esse aqui é listrado e esse aqui não é listrado, e aí ele mostrou justamente a distribuição destes dois histogramas. Ou seja, aqui nós podemos fazer uma generalização e pensar que nós podemos construir dentro de um mesmo gráfico histograma dividindo por grupos, entendeu? Isso daqui é realmente algo que vai ser bastante interessante para a nossa análise. Então eu posso não simplesmente verificar turnos, mas eu poderia verificar turnos entre os vencedores e perdedores. Talvez, esse é só um pensamento, né? Enfim, é o tipo de análise que nós poderíamos estar fazendo. E aí a gente divide os dois grupos com base em cor, provavelmente, ou com base no formato que nós estamos preenchendo. Existem diversas formas de estarmos fazendo esta comparação entre dois grupos em um mesmo histograma, tá? Isso daqui também vale para outras variáveis. Então, não necessariamente é para dois, mas pode ser para qualquer grupo de N elementos. Então, a gente poderia estar utilizando esse side by side. Temos um gráfico de barras, então ele vai falar, um gráfico de barras, ele possui uma variável. O que ele mostra? Mostra a frequência, entendeu, de valores de uma variável categórica. Pode ser vertical ou pode ser horizontal. Então aqui, ó, por exemplo, no caso do gráfico de barras, nós temos um número de variáveis categóricas, então é diferente do que nós tínhamos anteriormente, que era uma variável numérica, né? Agora é a variável categórica. E aí, o que a gente está medindo aqui é justamente a frequência. Não precisaria ser simplesmente a frequência absoluta, poderia ser frequência relativa, ou seja, poderia ser proporção. Então, também daria para construir o gráfico de barras. Não precisa ser em pé, ele pode ser deitado também, as barras deitadas. E aqui inverte os eixos, tá? Mas é a mesma coisa, não muda. Aqui ele fez a mesma coisa, só que agrupado. Então ele pegou um gráfico de barras e olha só, aquela ideia ele generalizou para dois ou mais, entendeu? Dependendo do número de variáveis. E aí o que ele fez foi justamente mostrar dentro de um único gráfico, que é um gráfico unidimensional, que mostra a frequência com base nas categorias que nós temos de uma variável. E aí ele combinou vários tipos de variáveis. Então ele tinha uma variável
verdezinha, que ele pintou de verde, uma outra que ele pintou de marrom e a outra ele pintou de azul. Então é possível utilizar um gráfico dessa forma para a gente estar comparando também informações entre os tipos que nós poderíamos estar utilizando. Ao invés de fazer 3 gráficos diferentes, um único gráfico e a gente faz a relação. Isso aqui também é muito interessante, por exemplo, quando nós queremos analisar sexo, por exemplo, se é masculino ou feminino, então nós podemos estar utilizando esse tipo de gráfico aqui para verificar. E não necessariamente todos os gráficos de uma mesma cor precisam estar agrupados na mesma posição. Então eu poderia ter um verdinho, um marrom e um azul. Um verdinho, um marrom e um azul. Um verdinho, um marrom e um azul. Também é uma possível forma de estar agrupando. Aqui vai muito da criatividade também, da forma como o analista vai conseguir enxergar a forma como ele vai passar o seu dado, né? A forma melhor para ele passar a informação. Isso daqui varia muito de gráfico para gráfico, caso por caso. Aqui, por exemplo, ele fez um outro também, olha, ele agrupou pelas cores, tá? Então aqui tem uma variável categórica, tem a frequência, mas aí o que ele fez agora? Ele juntou aqui, dentro de uma única barra, as diferentes categorias de uma outra variável categórica. Então nós temos duas variáveis categóricas, juntou e colocou todas numa mesma fileira, numa perspectiva de que elas se complementam, talvez. Então aqui você consegue ver a soma, que é o total, que chega a 1000, mas você consegue ver a parte de cada uma dessas componentes aqui. Então ele permite também esse tipo de visualização. Bastante interessante esse tipo de gráfico. Temos ainda aqui o gráfico de Pareto, faz aqui como é que ele faz a construção de um gráfico de Pareto. Para isso é importante conhecer, para que usa um gráfico de Pareto. Então já começa a ficar um pouquinho mais específico para determinado caso, tá? Mas aqui ele já falou, nós podemos utilizar o gráfico de Pareto para analisar curvas cumulativas, né? Que vai chegando até 100%. Então formaria uma curva de Pareto aqui. Então, um gráfico de Pareto seria uma alternativa interessante. Enfim, aqui vai seguindo. Olha, tem um outro gráfico de mosaico, tá? Eu particularmente não gosto muito. Acho que tem formas melhores, mas vai de pessoa para pessoa, né? Às vezes faz sentido. Um gráfico de árvore também, às vezes não acha a melhor forma. Às vezes eu gosto de usar mapas, tá? Eu não mostrei, mas daria como. Os box plots que nós fizemos na última aula. Box plots agrupados, então olha só, nós agrupamos, né, por cada uma daquelas jogadas, então a gente fez vários box plots um do lado do outro e a gente ganhou na interpretação justamente por causa disso. Aqui tem gráficos de QQ-plot, então isso aqui é para ajuste de modelo de regressão. Então olha só, isso é bem específico para a gente estar analisando, não só para um gráfico de ajuste de modelo de regressão, mas para verificar se certa variável tem uma distribuição normal ou não. Então a gente poderia utilizar o QQ-plot para estar verificando. Então aqui está os quantis da normal, que é a reta, e aqui está os valores que nós temos nos nossos dados. Se estiver próximo da reta ajustada, quer dizer que esse gráfico é provavelmente oriundo de uma distribuição normal, ok? Então ficou bem específico, muito utilizado para análise diagnóstico de modelos de regressão. Gráficos de linha, muito utilizado quando nós temos uma variável envolvendo tempo. Então aqui é um gráfico bidimensional. A gente vai estar sempre utilizando, provavelmente, na maior parte das vezes, o tempo como sendo o eixo X e o Y aqui alguma variável, seja numérica, deve ser numérica, né? Não faz muito sentido, talvez, ficar utilizando gráficos de linha para variáveis categóricas. É o mais utilizado dessa forma, para estar analisando o que acontece com certa variável ao longo do tempo. Então, gráfico de linha é muito bom para esse tipo de informação. Também podemos agrupar, mesmo sendo uma variável tempo, por alguma variável numérica. Aqui, na verdade, olha, pode ver que era uma porcentagem. E aí ele agrupou, olha, tanto pelo tipo da linha também, tanto pela cor. Então, também tem como fazer esse tipo de agrupamento. Enfim, aqui nós temos os scatter plots, que seriam gráficos de dispersão. Então, são duas variáveis numéricas, nós analisamos uma pela outra. E aqui, olha só, ele já fez o agrupamento por algum tipo de outra variável. Então, não são duas variáveis, são três variáveis, sendo que a cor está representando essa terceira variável. Então, percebe essa característica importante. Podemos fazer o agrupamento, seja por cor, seja por forma, enfim, várias coisas.
Olha que interessante esse gráfico, Scatter Plot Matrix. Ele mostra bem que nós podemos combinar diversos tipos de gráficos para trazer um único gráficozão que traz toda a informação para a gente. Então é um gráfico aqui, ó, que na diagonal principal ele vai estar analisando, por exemplo, uma análise multivariada. Então eu vou estar analisando quais são as combinações entre essas variáveis que eu estou analisando. Entendeu? Muito, muito importante mesmo, assim, a gente usa muito para analisar resíduos também, se a verificar se resíduos em um modelo de regressão, se eles são correlacionados ou não, então um gráfico também muito utilizado. E aí na diagonal principal, eu vou estar apresentando o resíduo, já que eu estou analisando uma variável num tempo, por exemplo, se eu estou analisando aqui uma mesma variável em dois tempos diferentes, né? Então aqui seria uma variável no tempo 1 e aqui na coluna no tempo 2. Então eu estou analisando o tempo 1 com o tempo 1. E aí, no caso, correlação para ela não faz sentido, porque é 1, já que é ela mesma. Então eu apresento o histograma dessa variável. Então, na diagonal principal, sempre como é uma relação da variável com ela mesma, então eu apresento aqui o histograma. Mas se eu estou analisando uma informação no tempo 2 com o tempo 1, então aqui já tem informações diferentes. E aí eu posso ter agora um scatter plot. E posso mostrar aqui, ó, que essas duas variáveis são altamente correlacionadas, porque ele tem esse formato elipsoide aqui, que vai formar justamente essa correlação entre as duas, tá? Então, aqui, ó, dá para ver que essas variáveis são correlacionadas. E aí, para não repetir, já que aqui é uma matriz simétrica e essa informação é igual a essa informação, para não repetir, então ele montou aqui, ó, na parte da matriz triangular superior as correlações. Então, é igual eu falei, já que é para verificar a correlação entre variáveis, a gente faz o cálculo. Aqui essa correlação aqui, ó, é de 0,75, aqui é 0,63, 0,75. Então, olha que interessante, é um único gráfico que junta pelo menos aqui três tipos de informação. Nós temos um histograma, nós temos scatter plots e também temos aqui o gráfico das correlações. Então, e aí olha só, e muda a cor também ó, da correlação. Correlações que são fracas vai ficando cinza. Essa aqui é uma correlação mais fraca, apesar de que também é forte já ainda em termos de cor, né, vermelho. E aí se for azul, então quer dizer que seria uma correlação negativa. Então olha como é completo esse gráfico, ele é realmente muito completo. Então aqui dá para ter uma noção do que a gente é capaz de construir na hora de fazer os nossos gráficos. Temos gráficos de pizza, também seriam os gráficos de donuts, que é furadinho no meio aqui, também é a mesma coisa, não muda em nada. Mas também ele é muito utilizado quando nós temos um total 100% e essas variáveis aqui, elas, a soma delas, né, vai dar 100%. Então o gráfico de pizza ele pode ser adotado para esse tipo de informação. Tá? Se tiver muitas categorias, já não é muito bom utilizar um gráfico de pizza. O gráfico de barras vai fazer a mesma coisa, já que nós temos uma variável categórica. Então, olha só, ele fez a variável categórica, adicionou o tempo também entre essa variável e está medindo alguma relação entre elas aqui, que é uma porcentagem, provavelmente. Essa aqui, ó, 50, 50. Então, está analisando três tipos de informação aqui no mesmo gráfico. Então, é possível perceber justamente isso. Gráficos de calor, ó, também muito utilizado, dependendo da informação que nós precisamos estar analisando. Então, aqui ó, tem o tempo, né, os dias do mês e os meses. Então, a gente pode ver que tem algumas relações aqui. Ó, dezembro lá perto do dia 25. Então, tem alguma relação aqui, né? Não sei exatamente sobre o que esse gráfico está falando, não li muito bem. Mas enfim também, só para mostrar o que ela faz. E esse último gráfico aqui eu particularmente não gosto. Esse gráfico ele é quem vai construir o histograma, ou ele pode ser utilizado para um box plot também, né? É quem vai dar a origem para esse gráfico, mas então, assim, na minha opinião, nem perco o tempo utilizando este gráfico. Eu utilizo um histograma. Ele até fala que os histogramas são mais comuns, muito mais fácil de interpretar do que esse valor aqui, muito mais fácil, tá? Então, assim, quis mostrar aqui para vocês um pouquinho esses tipos de gráficos. Acho que pode vir a ajudar, pode abrir um pouco, expandir um pouco a mente de vocês, porque, como eu disse, eu não tenho a capacidade assim, de passar tudo para vocês. Então, é bom que vocês tenham essa noção de que vocês podem combinar as coisas para estar tirando alguma informação. É meio que, às vezes, uma sacada que vocês precisam ter para estar construindo o gráfico, tá? Então, mostrei essas coisas para vocês, e aí eu gostaria também de passar algumas informações que está relacionado com a manipulação de dados. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse último gráfico que nós fizemos, tá?
E aí eu vou modificar algumas coisas, mas também vou adicionar algumas informações novas. Vou dar uma modificada nele aqui, tá? Para isso, eu gostaria de falar justamente sobre essas funções que eu utilizei. A função filter, select, group by. De onde eu tirei isso? Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui para vocês, ó, R for Data Science Book. Eu mostrei para vocês lá na Amazon, né? Esse livro aqui, ó, que é R para Data Science. Então, tá aqui, é este livro aqui. É do Wickham, se eu não me engano. É do Wickham que escreveu este livro aqui. Livro muito bom, recomendo demais. Olha, ele gasta uma sessão simplesmente para falar, ó, Data Visualization. Então, ele vai falar muito sobre essa questão, sobre como utilizar o Tidyverse para fazer análise de visualização gráfica. Isso aqui pode ajudar muito a vocês mesmo, assim, recomendo mesmo, assim, que façam a leitura deste livro. Ele é gratuito, está na internet, é simplesmente acessar da forma como acessei. E olha só, ele vai ensinar para vocês muito sobre ggplot, sobre a construção de gráficos, que vai simplesmente complementar, assim, muito tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá? Este curso tem sim o objetivo de ser introdutório, então com certeza este livro irá auxiliá-los a criar gráficos cada vez mais completos e mais bonitos também, tá? Trazendo mais informações. Olha só como fazer divisões de gráficos. E é interessante é que ele tem exercícios, olha, ele sempre passa exercícios, então realmente assim ajuda a ter essa dinâmica de aula, né? E é realmente um curso que ele está passando aqui por meio deste livro. É realmente muito, muito, muito bom mesmo. Olha só os gráficos que ele produz. E aí também pode fazer a adaptação de acordo com o que for achando interessante. Mas eu vim aqui no livro para mostrar isso daqui para vocês. Ó, transformações de dados. Então ele vai estar utilizando o Tidyverse. Mas aí ele pegou um banco de dados aqui, ó. E aí ele vai fazer uma série de operações, ó, deploy R basics. Lembra que eu falei que o Tidyverse ele é a combinação de vários pacotes? Então um dos pacotes é o deploy R, que é justamente de onde vem aquelas funções que eu estava utilizando. A maior parte delas aqui, acho que nesse caso todas elas vêm do deploy R. E aí eu gostaria de passar um pouquinho, olha só, justamente as funções, ó, filter, arrange, select, mutate, summarize. Cada uma dessas informações, dessas funções, vai trazer uma coisa diferente aqui para o nosso banco de dados. Então, também parem, deem uma olhadinha nessa seção, porque ela é muito interessante. Eu vou estar falando aqui para vocês, mas não tem como eu falar de tudo, infelizmente, pela restrição do nosso tempo também, tá? Mas, então, se a gente for olhar aqui rapidinho, como eu disse, essa função filter aqui, por exemplo, eu poderia vir no nosso help, jogar aqui, ó, filter. Aí ele vai aparecer aqui para mim, ó, filter. Vamos ver o que ele aparece no nosso help. Deixa ele carregar. Pronto, apareceu aqui essa busca aqui, ó, ele apareceu vários lugares que utilizam, né, a função filter. Então, aqui eu teria que escolher de onde ele está perguntando. De onde você está utilizando? É do pacote utils? Você está utilizando do pacote tools? Do pacote stats? Qual é o que você está utilizando? Tem um base também, o base tem um filter. Então, qual que é que você está utilizando? Eu estou utilizando do deploy R, tá aqui, ó, deploy R. E aí, no deploy R, eu teria que achar justamente o meu filter, tá aqui, ó. Ah, não, eu utilizei o errado aqui, gente. Tava aqui, ó. Eu aqui não vi. Deploy R filter. Ó. Aí ele já achou. É essa função que nós utilizamos, tá? O que ele está fazendo? Ele vai filtrar as linhas do nosso banco de dados de acordo com algum critério que eu passei. Então, eu tenho uma variável aqui, ó, o que eu fiz foi, eu fiz a filtragem do banco de dados, que é data, com base em quem? Com base no nosso winner. Se o winner era igual a white, tá? Então, só para vocês terem uma noção, o critério que nós passamos para o filter tem que ser sempre algo que é verdadeiro ou falso. Ele não vai aceitar coisa diferente disso. Então, só para vocês terem uma noção, ó, data, vou botar no terminal mesmo, data winner, tá aqui, igual a... Ó, vamos ver quem é data winner? Data dólar winner. Quem que é esse valor? Olha só, se eu passo o dólar, então ele vai me falar para cada uma daquelas observações. Então aqui eu vou ter 20.058 linhas, ó, é justamente o que ele me passou, 19,58 mais 991, vai dar exatamente, 991 não, aqui vai dar 1.000.
Vai dar exatamente o que nós precisamos. E aí, olha só, se eu passar o igual, a white. Então, no que eu passo isso, ó, ele vai me dar um vetor agora de verdadeiros ou falsos. Então, tá lá, true, false, true, 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 false. É justamente se realmente ele for branco, ó. Branco, preto, branco, branco, branco. Aí não é branco, né? Draw. Mas aí aqui também é falso, já que eu pesquisei se ele é igual ao white. Então, é justamente isso que ele passa pra gente no filter. Ele faz essa busca de condição, tá? Então, quando eu vim aqui, ó, aqui, como eu estou utilizando a função filter, ele já sabe quais são as variáveis do meu banco de dados. Então, não preciso falar data filter. Ele já sabe do que eu estou falando, e aí ele simplesmente aqui vai... só preciso passar o nome da minha variável, que é winner. Tá aqui, winner. Então, eu vou passar o winner igual ao white, e aí ele vai verificar internamente esses verdadeiros e falsos aqui, e aí ele vai selecionar somente as linhas que forem verdadeiras, tá? E aí é justamente isso que o nosso banco de dados vai fazer. Então, ó, se eu utilizar esse filter data subset plot, e aí eu fizer aqui por exemplo, para vocês enxergarem um head do meu subset plot, tá aqui, são as 10 primeiras linhas. Então agora ele já fez a filtragem e todos o winner agora vai estar white, tá vendo? E aí ele selecionou apenas as linhas que possuem esse critério. Aí eu botei o head só pra gente ver as primeiras 6 linhas, tá? Mas é porque esse banco de dados ele cresce, aí senão ficaria ruim pra gente estar visualizando essas informações. E aí eu vou fazendo uma outra... Então essa foi a primeira operação que eu utilizei. A segunda operação poderia ser o select. O select, se a gente for olhar aqui, ele vai fazer... acabou de fazer um select aqui, ó. O select dado esse banco de dados que eu estou utilizando, o select ele vai selecionar as colunas que eu quero. Então a gente deu um head aqui, por exemplo, no nosso banco de dados, e aí ele mostrou todas as colunas, porque eu simplesmente filtrei as linhas, utilizando a função filter. Posso utilizar a função select para selecionar as colunas desse meu banco de dados já filtrado. Olha só, antes eu utilizei data, agora eu utilizei subset plot, porque quem é quem está aqui. Então, utilizando o subset plot, eu quero que ele selecione, então, ó, depois da vírgula, eu vou passar todas as colunas que eu quero, separadas por vírgula também. Aí eu selecionei, ó, opening echo e white rating. White rating. São essas duas que eu quero, simplesmente. Poderia selecionar outras, tá? Poderia simplesmente selecionar aqui, ir botando vírgula e adicionando outras. Ou então, por exemplo, se eu coloco aqui 2 pontos, então ele vai selecionar de opening echo até o white rating. É porque aqui não vai fazer muito sentido, já que o opening echo está na frente. Então eu ordenaria na posição e aí ele selecionaria, por exemplo, todas essas variáveis que estão no meio entre as duas, tá? Então esse que é o sentido aqui de estar utilizando 2 pontos. Mas também tem outras coisas. Se eu passar um menos aqui, ó, então ele vai não selecionar Opening Echo e vai selecionar White Rating. Então é o tipo de combinação que nós podemos estar utilizando. Deem uma olhada mais certinho aqui, ó. Ele vai mostrar exatamente, ó. Não quero que selecione de year até day. E aí eu boto, então, pego, seleciono na verdade year até day e eu boto menos na frente. Então eu não quero essas variáveis. Ele vai tirar esse subconjunto de variáveis aqui. Tem várias coisas que você pode utilizar no meio. Dentro de um select, você pode colocar um starts with, então ele vai pegar todas as variáveis lá do banco de dados que começam com o ABC, ends with, então todas que terminam com x, y, z, que contém essa sequência de letras aqui. Então, enfim, tem uma série de coisas que nós podemos estar utilizando dentro de um select, que faça aqui, ó, que tenha relação com alguma regular expression, que é uma forma de nós estarmos escrevendo, não é o foco deste trabalho, né, deste curso, tá? Mas regular expressions são formas de nós estarmos percebendo padrões dentro de strings, de caracteres. Então, é uma das opções. No range, também tem a função everything, que vai estar pegando tudo, então também é outra opção. Mas aqui, no caso, eu quero selecionar só essas duas aqui, a Opening Echo e a White Rating. Então, ó, se eu selecionar aqui para verificar ela, foi o que ele me mostrou. Agora, ao invés de ter aquilo tudo de variável, eu só tenho essas duas aqui, ó, Opening Echo e White Rating, que foi quem eu selecionei. E aí ele passou os valores para elas, ok?
Aí depois eu utilizei a função groupBy com a função e depois a função summarize. Geralmente elas vêm sempre acompanhadas. Se eu utilizo o groupBy é porque eu vou utilizar o summarize depois. O groupBy é que eu quero falar o seguinte, eu vou mudar a forma como eu vou enxergar as minhas linhas. Uma forma de enxergar o groupBy é justamente verificar que eu quero realizar alguma operação, mas não no conjunto de dados inteiro. Eu quero que ele faça a mesma operação para cada grupo que eu selecionei. Então, por exemplo, no meu caso, o Summarize, se eu não rodar esse GroupBy, olha o que acontece se eu rodar o Summarize do meu subset plot, passando median, que é a median, e a n igual a n. Vamos rodar isso aqui que eu vou explicar para vocês. Ó. Ele me falou, passou, é uma median, é 1603, e o n é 10.001. Né? Então, o que ele está fazendo aqui na realidade? O Summarize, eu vou passar meu banco de dados e eu vou passar uma função que eu quero que ele execute para mim. No caso, eu chamei o quê? Eu queria que ele calculasse a mediana. Mediana de quem? Desses white ratings aqui. Então, era isso que eu queria que ele fizesse. E também calculasse qual é o número de observações, que é quem faz a função n. Então, eu chamei isso de n e chamei de median, para ficar mais bonitinho aqui em cima. Tá? Então, é isso que o Summarize fez para mim. Só que aí, quando eu simplesmente chamei o Summarize, ele pegou todo o banco de dados que tinha aqui, todas essas linhas que vocês viram, e calculou qual era a mediana desses white ratings e qual era o número de observações total. Então, ele me deu 1.603 e 10.001. Entendeu? Então, o Summarize fez isso. Se eu agrupar agora por Opening Echo, então ele vai realizar essa mesma operação, só que ao invés de considerar todas as linhas, ele vai considerar apenas as informações que é do grupo C0, depois apenas as informações que é do grupo C44, as do grupo B00. Então ele vai criar para cada um dos grupos que eu criei, ele vai realizar essa operação que eu defini no Summarize, tá bom? Então, por isso que nós precisamos utilizar o GroupBy. Simplesmente utilizar o GroupBy não adianta de nada, olha. Ele vai executar as mesmas linhas do mesmo jeito, ó. Só que a única coisa que ele mudou agora é que ele escreveu para mim, ó. Existem grupos, 327 para ser exatos, que definem quem são os Opening Echo, é a variável que eu estou utilizando para agrupar. Mas, assim, em termos de resultado é a mesma coisa, tá? Só mudou a saída porque agora ele está mostrando como se fosse um table. O table é uma atualização do data frame que foi criado pelo Tidyverse também. Então ele tem umas vantagens. Por exemplo, a própria visualização dele é melhor do que se eu simplesmente executar um comando que é do tipo data frame, ele mostra tudo pra gente, esse tanto de linha. Aqui não, aqui ele mostra só as 10 e fala quantas tem. Então, o Tibble tem uma série de vantagens em relação ao data frame, tá? Mas é isso que o GroupBy fez, grupou para ficar dessa forma. E aí agora, se eu utilizar o meu Summarize, ele vai calcular a mediana e o N agora para esse nosso grupo aqui, para cada um dos grupos. Aí ele falou, ó, o grupo A00, aí ele calculou a mediana do grupo A00. Tem um ponto aqui, porque ele otimiza na hora da gente estar visualizando, porque esse ponto indica que ele é um número decimal, então tem coisa aqui depois, depois, como se fosse a nossa vírgula, tá? Então é 1472, alguma coisa. Tá armazenado internamente esse valor, mas na hora de printar aqui na tela, de mostrar, ele mostra simplesmente o ponto para mostrar que realmente tem alguma coisa depois, mas não vai mostrar para não poluir a informação. E aí ele calculou o N. Antes ele calculou o N 10.001, porque era o total. Agora ele calcula o N para cada uma das categorias. Então realmente fica mais fácil de a gente estar visualizando o número de grupos. Entendeu? Então é dessa forma que funciona a função Summarize com o GroupBy. Sem o GroupBy só vai me retornar uma linha só. Por quê? Porque é o total. Mas aí se eu uso o GroupBy, ele vai realizar para cada um dos grupos. Só que eu não preciso necessariamente utilizar um grupo só, tá? Podemos usar vários grupos e aí ele vai fazer a combinação desses nossos grupos. Então, enfim, tem como deixar muito mais complexo esse nosso GroupBy. Mas, a princípio, uma variável só vai ficar justamente desta forma. Depois, o que eu utilizei foi um filter de novo, por quê? Aí agora já fica uma coisa um pouco mais do gráfico que a gente está fazendo, tá? Olha só, tem alguns grupos aqui, ó, que a gente viu, que eles têm poucas informações. Por exemplo, o A05 só tem 9 observações. E esse cara aqui também só tem 9. E aí, se eu tenho grupos com poucas observações e grupos com muitas informações,
isso daqui pode estar influenciando justamente na caixa lá do nosso boxplot. Olha só, se eu utilizar agora, eu vou chamar uma função, eu vou jogar aqui no terminal, tá? Subsetplot. Eu vou chamar, na verdade, aqui atrás, uma função view, com V maiúsculo. Então, view subsetplot. Ele vai abrir para mim aqui, ó, essa janela aqui, que também ajuda a gente a visualizar, tá? E aí, olha só, a gente consegue visualizar. Tem alguns grupos aqui, igual o A23, ele tem uma observação, entendeu? E aí o rate, a mediana dele foi para 2018. Então, ter uma única observação pode ser algo não muito bom para a gente estar construindo os box plots, porque se eu tenho só uma informação, pode ser que então esse grupo vai acabar ficando, vai explodir com o rate lá em cima, porque só tem um. Ele deu, digamos assim, uma espécie de sorte de ter selecionado esse jogador que tinha um rate muito alto. Tá? Pode ser que tenha informação contida aqui dentro, mas não necessariamente. E aí, isso pode acabar comprometendo. Tem como ajustar aqui a visualização. Ó. Então, olha o tanto de categoria que tem um ou dois jogos, né? Que utilizaram essa saída, essa defesa aqui, essa abertura do nosso jogo. Então, esses que tem poucos aqui, pode não ser tão interessante assim. Pode ser que tenha. E aí vale realmente assim a pena investigar melhor esta questão, às vezes conversar com alguém que é mais tem um pouco mais de instrução com relação a essa questão do xadrez, e aí ele pode estar realmente vendo assim, olha, não, parece que tem relação sim. Mas aí o que eu fiz aqui foi, vamos filtrar então para apenas os grupos que tem um pouco mais, tem 10 ou mais observações. Então, olha só, eu tenho uma variável que chama n no meu subset plot, e aí, ó, eu filtrei o meu subset plot com n maior ou igual que 10. Simplesmente, ó, de novo, se eu passar aqui, ó, subset plot dólar, ele falou quais são as variáveis. N maior ou igual, aqui, ó, é porque utilizando o meu editor de texto, ele já faz essa junção para ficar bonitinho, tá? Mas, ó, é maior e depois o igual. Se o seu aparecer de uma forma meio feia, com o igual depois do maior, não tem problema. É só a fonte que eu estou utilizando aqui. Mas no fundo vai funcionar. Maior, igual, depois. Aí, depois eu vou colocar aqui então, subset plot n maior ou igual que 10. Ele vai me retornar um vetor de verdadeiros ou falsos, que é como eu disse para vocês. E aí, se eu passar então dentro do meu filter, ele vai justamente pegar apenas aquelas que são verdadeiras. E aí foi justamente isso que eu fiz aqui no meu subset plot. Olha lá, fizemos a filtragem. Já não temos mais aquele mesmo número de observações. Depois eu chamei a função arrange. A arrange vai fazer, vai reordenar as minhas observações. Então eu gostaria que ele ordenasse em ordem crescente. Eu poderia colocar aqui um desk dentro de median, tá? Median desk. E aí ele calcularia, vai ordenar o meu banco de dados de ordem decrescente pela mediana. Então eu peguei aqui, por exemplo, usar desta forma aqui. Aí ele vai fazer a maior mediana e depois vai descendo as medianas. Mas aí se eu não coloco desk, então ele vai pegar a menor mediana e vai crescer até chegar na maior mediana, tá bom? Então, é dessa forma que ele foi ordenando. Não precisaria ordenar pela mediana, eu poderia ordenar pelo N. Aí eu poderia, ao invés de passar median, eu passaria o N, já que é o nome da minha observação, o nome da minha coluna, tá? É dessa forma que a gente funciona. Então, aqui já está ordenado da forma crescente, como eu queria. E aí, por fim, aqui, ó, eu chamei dentro do meu subset plot, eu utilizei aqui as linhas de 1 até 5, e as linhas 143 a 147. Também tem um outro jeito de fazer, é por meio da função slice. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é como se fosse um código utilizando uma função do rbase, do padrão do R, tá? Mas também tem um outro jeito. Aqui eu poderia estar utilizando um slice. Slice. Vou passar a primeira coisa, o banco de dados, então eu vou passar subset plot. Vou passar aqui de 1 até 5,143 a 147. Então, o Slice também faz justamente isso. Ele já filtrou para mim essas informações que eu queria, tá? Eu vou até utilizar ele, ao invés de utilizar esse código do RBase, para a gente incentivar o uso
do dplyr com o tidyverse, tá? Então, mas também teria como acessar desta forma aqui, fazer a seleção, o filter, ele faz baseado numa condição, faz a filtragem das linhas com base numa condição. Então, é aquilo que eu falei, é verdadeiro ou falso. O slice não, o slice ele faz a filtragem das linhas conforme o número da linha. Então, é a linha 1, a linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Linha 143 até a linha 147, tá? Então, é dessa forma como ele vai fazer a filtragem por meio do slice. Então, eu esqueci de salvar no objeto, salvei agora, tá filtrado. Beleza? E aí depois, ó, chamei agora. Para que eu fiz tudo isso, né? Só explicando um pouquinho o gráfico, eu fiz isso aqui só para verificar quais eram as colunas. Eu não quero, na verdade, trabalhar com esse conjunto de dados aqui, não. Eu quero trabalhar só com o banco de dados original. Então, eu refiltrei, ó, usei um filter em data. Agora, eu passei essa condição aqui, ó. Então, agora a gente tem o nosso subset plot opening echo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Opening echo na minha subset plot são esses valores dessa coluna. Então, eu passei a coluna. E aí eu utilizei agora o meu filter, lembra que eu falei que ele tem que ser uma condição, né? Tem que ser um verdadeiro ou falso? Então esse in vai verificar agora dentro de, ó, vou usar data opening echo. Mostrou lá no meu banco de dados original todas as categorias que nós temos de aberturas que foram utilizadas, tá? E aí no caso eu quero fazer a condição. E aí eu quero verificar se esses caras eu quero selecionar desses caras apenas os que são iguais a esses aqui, esses 10 que nós selecionamos aqui nessa parte inicial. Então, por isso que eu utilizo o in. E aí, se eu realmente agora simplesmente se eu selecionar esse cara, fora da função filter, eu preciso passar aqui atrás o meu data $opening echo, tá? Senão não vai funcionar. Ah lá, verdadeiro ou falso, ele vai selecionar apenas aquelas que são verdadeiro. É justamente isso que ele vai fazer, ó, filtro de data com base nesta condição. Então foi o que eu fiz, salvei em cima do subplot mesmo, tá lá, subset plot. Fez a seleção das variáveis. Aí agora foi simplesmente a construção do gráfico que nós já havíamos visto, tá bom? Então foi isso que nós fizemos, explicando um pouquinho mais a respeito desta questão do tratamento, da filtragem de dados. Isso é muito importante, tá? Aqui, ó, deem uma olhada mesmo. Tem muita coisa que ainda que dá para utilizar. Dá para concatenar dois bancos de dados, né? Fazer a junção entre eles. Muita coisa que aqui mostra dentro desse livro que vocês podem estar utilizando. Ó, Group By com Summarizing, enfim, tanta coisa que dá para estar fazendo que ajuda pra caramba. E aí aqui, olha só que coisa interessante que ele utilizou. Ele utilizou um negócio aqui que é quem eu gostaria de mostrar para vocês agora, que é esse percent maior percent. Esse aqui representa o operador pipe, ou seria também o operador pipa. Qual que é a ideia do pipe? É fazer a junção de comandos. Se vocês forem utilizar bem, ou observar bem, ó, eu faço a filtragem, passo o data aqui dentro. Aí depois desse subset eu passo ele aqui dentro como primeiro argumento e faço uma série de comandos. Aí depois, no terceiro argumento, o resultante eu passo como sendo o primeiro argumento dessa função. Tá vendo? Então é sempre o primeiro argumento é sempre o resultado anterior do último argumento. Então a subset plot é o resultado de group by. E aí no summarize eu vou passar justamente o resultado aqui como sendo o primeiro argumento. Então o que o pipe faz, ele encaixa os nossos comandos. Em outras palavras, o que eu posso dizer é que tem como eu, ao invés de ficar reescrevendo isso aqui toda hora, eu vou juntar tudo isso num único comando, tá? Que vai ser muito mais simples. Então seria algo no seguinte sentido, olha, qual é o primeiro banco de dados? É o data, né? Então a gente vai começar com data. Data, aí eu vou fazer quem agora? Vou chamar, opa, eita, alguma coisa rápida aqui. Vou chamar o meu pipe, tá? E aí você escreve lá o percent maior percent. Aí depois eu vou concatenar esse meu data, vou juntar o meu data com o próximo comando que é o filter. Então eu vou utilizar aqui o filter. Depois do meu pipe, pulo uma linha para ficar organizado. E aí, o que acontece? Eu não preciso passar mais o data como sendo o primeiro argumento. Ele já vai passar automaticamente. Entendeu? Então aqui, esse data automaticamente está incluso aqui dentro
do meu filter. E aí eu não preciso passá-lo. Eu posso simplesmente passar a condição que eu quero fazer o filter. Então eu quero filtrar por quem? Por winner igual ao white. Ele já sabe que eu estou falando de data, porque data é justamente o resultado anterior desta operação. Então eu já consigo otimizar duas linhas aqui num único comando só. Só que eu vou juntar todos aqueles comandos num lugar só. Então eu continuo, filter. Aí agora, o resultado desta operação eu vou jogar para o meu select. E aí eu vou passar, não preciso passar subset plot, até porque nem existe subset plot agora. É um comando só. Ele vai usar como primeiro argumento do select o resultado dessas duas operações aqui que nós realizamos, ok? E aí eu não preciso passar o subset plot, passo só as variáveis que eu quero selecionar. Que é quem? Opening echo. Ó, ele já até acha, ele já sabe quais são que eu estou utilizando. E a white rating, tá aqui, ó. Vou seguindo, bottom pipe, pula a linha, group by. Agora não preciso do banco de dados, group by por quem? Por opening echo. Passei o pipe, vou dar um summarize, vou passar median igual a median de white rating e também n igual a n. Tá vendo? Ele já tá concatenando, toda hora eu tô falando concatenando. Mas ele tá juntando aqui os comandos, tá sempre encaixando, como se fosse realmente uma pipa. Um puxa o outro, entendeu? E aí o que passa como primeiro argumento da função é justamente o resultado da anterior. Que essa daqui, por consequência, é resultado dessa, que é consequência do resultado dessa, que é consequência do resultado dessa original, que era o nosso data, ok? E aí agora eu vou realizar de novo aqui depois do summarize e vou fazer um filter. Vou passar já o n maior ou igual que 10, ok? Beleza, seguindo, vou dar um arrange com base em quem? Na minha mediana, em ordem crescente, simplesmente passar. Vou chamar o slice, passando agora um A5, 143 a 147. Então, olha só que interessante. Um único comando, sem ficar chamando essas setinhas e passando o banco de dados lá dentro. Um único comando que vai executar tudo pra gente de uma vezada só. E eu não preciso nem salvar isso dentro de um objeto, como eu chamei subset plot. Eu simplesmente utilizei o pipe. Aí, se eu executar, ó, ele já vai dar o resultado final pra gente de todas essas operações, que era quem a gente queria. Beleza? E aí, agora sim, eu vou vir e vou chamar esse cara de subset plot. Então, ó, subset plot na setinha. Então, subset plot é resultado desse tudo de operação. Então, eu dei uma simplificada boa aqui. Aí, agora, de novo, eu poderia vir, ó, passar o nosso... Agora, eu veria essa parte do filter aqui, tá? Mas, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou definir essas coresinhas aqui. Então, deixa eu pegar essas duas linhas, vou escrevê-las aqui embaixo, que é o nosso fill e o nosso lines, que vão dar origem às nossas cores que nós vamos utilizar. E aí agora o que eu vou fazer? Olha só, vou utilizar esse filter, mas da mesma forma. Então eu vou chamar o data primeiro, data, pipe, depois do data é um filter, com base em quem? Opening echo, que é a variável, em quem? No meu subset plot. Aqui eu preciso identificar sim. Subset plot. Por quê? Porque subset plot é uma operação que não vem do anterior, tá? Subset plot é esse resultado aqui. Então, subset plot, opening echo. E aí ele vai fazer a filtragem da forma como a gente gostaria. Qual que é a grande vantagem do pipe? É que além disso, ó, se eu dar um Ctrl Enter aqui, fez a filtragem lá do nosso banco de dados da forma como a gente já tinha visto anteriormente, tá? Mas a grande vantagem mesmo do Pipe com relação a este curso, além de todo esse tratamento, é que eu posso agora juntar de uma vez só com o ggplot também. Então eu vou utilizar o Pipe, e aí olha só, se a gente olhar bem no ggplot, o primeiro argumento é o subset plot. Então eu vou estar utilizando, e o subset plot é justamente o resultado dessa última operação que nós realizamos. Então é o que eu vou estar utilizando aqui agora, ggplot, ggplot. Eu não preciso mais passar o primeiro argumento. Ele já sabe que é resultado dessa operação. Então eu começo pelo meu AES, tá? E aí eu vou passar aqui, eu vou copiar esse cara aqui para ficar mais fácil, não perder muito tempo. Beleza? Então,
é isso. Ah lá, já fiz isso, ok? Não confundam mais com o pipe, tá? São duas coisas diferentes. Aqui é mais agora. E aí eu vou estar utilizando justamente esta parte aqui agora, tá? Dentro do ggplot a gente utiliza o mais para compor os nossos gráficos. Eu até gosto aqui ó, de ordenar aqui, ó, eu usei um tab aqui para aumentar a indentação, porque o ggplot, então tudo que está aqui é dentro do ggplot, tá? Não é diferente do pipe, né? Aqui são comandos independentes um do outro que utilizam o coisa como parâmetro. No ggplot não, no ggplot todo mundo forma um único comando. Então eu utilizei aqui o tab justamente para identificar aqui, ó, esses caras são filhos desse primeiro comando aqui, tá? E aí, olha só, eu vou fazer a construção do nosso gráfico simplesmente desta forma, usando o operador pipe, tá bom, galera? Então, eu gastei assim um bom tempo nesta aula mostrando para vocês isso, tá? A gente vai acabar não fazendo nenhum outro gráfico, porque já chegamos aqui a 50 minutos da nossa aula, mas eu gostaria de introduzir, né, o pipe a vocês, justamente como uma forma de vocês estarem treinando um pouquinho mais agora. Recomendo, inclusive, o livro aqui do Wickham, de R para Data Science, para vocês estarem fazendo justamente acostumando, tá? Porque nas próximas aulas agora eu já virei com uma outra abordagem, com uma abordagem um pouco mais direta. Não vou estar perdendo tanto tempo com essa questão de manipulação de dados, de estar explicando funçãozinha por função, tá? Eu já vou simplesmente fazer a filtragem, por quê? Porque nós precisaremos trazer a perspectiva da manipulação de dados para fazer alguns gráficos mais complexos, beleza? Mas eu só consigo fazer esses gráficos se eu tiver realmente os dados já tratados. E aí, para eu fazer o tratamento dos dados, eu preciso utilizar o tidyverse, preciso utilizar as funções do dplyr, preciso utilizar o pipe, porque tudo isso ele vai otimizar para a gente, vai estar facilitando, tá? Então, apenas dando uma recapitulada aqui, mostrando para vocês, ó, aqui tem muita, mas muita coisa mesmo, vai estar explicando direitinho. Tem uma seção aqui embaixo, olha, que vai falar sobre o pipe, ó. Ele vai fazer o pipe aqui, ó. Vai estar mostrando como a gente pode estar utilizando o pipe, ele vai mostrando. Aqui, ó, ele usou a função hoop passando o fufu. Aí depois chamou o fufu 1, aí chamou a scoop passando o fufu 1. Depois chamou de fufu 2. E a bop com o fufu 2. Então, o pipe faz isso. Ele faz justamente essa ideia. Apenas só uma dica. Quando a gente fala do pipe, a gente não tenta fazer comandos com mais de 10 linhas. Se realmente assim, passou de 10 linhas o nosso pipe, aqui a gente tem quantas? Deve ter umas 7 linhas aqui. Se a gente já tem 10 linhas, é recomendado que a gente salve isso dentro de um resultado intermediário, tá? De acordo com algum critério que faça sentido. Então aqui é igual eu fiz. Eu poderia ter feito de uma vez só. Todo este comando aqui poderia ter feito de uma vez só utilizando o pipe. Mas ele ia ficar muito grande, não faria sentido utilizá-lo, tá? Porque realmente depois, para eu entender o que está sendo passado dentro desse pipe, ficaria muito ruim, não estaria compreendendo muito bem, seria muito esforço, porque ele faz muitas coisas diferentes. Então, tente dividir as suas ações, mesmo utilizando o pipe, dividir em seções, tá? Então, por exemplo, essa aqui foi a seção de filtro. Então, eu chamei, ó, subset, toda essa questão de filtragem, chamei aqui, ó, e chamei de um nome descritivo, chamei subset plot, tá? Então, vai ser o nosso subconjunto para o gráfico. E aí, depois, eu, no segundo momento, continuei a nossa análise com uma outra questão. Aqui é pura e simplesmente para fazer o gráfico. Então, separe. Se passar de 10 linhas, talvez dê para você quebrar em passos intermediários, tá? E aí como é que você quebra? Salvando dentro de um objeto e depois continuando com ele aqui, ó, subset plot, aí você vai usar o pipe e vai continuar seus comandos, tá bom, pessoal? Deixa eu verificar aqui, ó, do uso do pipe, ele está explicando direitinho. Tem várias questões aqui, tem como salvar dentro de uma variável. E aqui, ó, por exemplo, aqui ele chama um plot para ver, ó, tudo por meio de um único pipe, tá vendo? Então, ele faz tudo isso pra gente aqui. Então, fica aí essa dica. Além disso, dentro aqui do livro
do Wickham, tem várias outras coisas sobre o Tidyverse, tá? Então eles focam bastante. Outros pacotes, então, por exemplo, aqui ele fala sobre os tables, que eu disse para vocês, que é o grande substituto do DataFrame, que ele é muito, tem uma série de vantagens em relação ao DataFrame. Então aqui ele também gasta um pouco do tempo utilizando. Tudo isso é muito importante na hora da gente estar trabalhando com a visualização dos gráficos. Por quê? Porque o gráfico em si, ele é resultado disso tudo, de relações. Ele até tem uma seção aqui, ó, Graphics for Communication. Então ele está falando, ó, justamente sobre essas questões do gráfico, sobre o utilizar o Tidyverse para estar fazendo a construção de gráficos. Então, como é fruto de um único pacotão, né, ele tenta fazer a integração de tudo. Tá? Então, tenta fazer com que as coisas sejam o mais suave possível, essas relações elas sejam passem de uma maneira sem sofrer muitas quebras, sem ter muitos trabalhos, tá? Então, é justamente esse o esforço, fazer com que o dplyr funcione bem com o ggplot, que funcione bem com o Tibble, que funcione bem com outras coisas, enfim, juntar tudo. Então, aqui ele vai fazer umas dicas sobre gráficos também, utilizando o ggplot, tá? Para fazer justamente esta relação. Ele faz alguns gráficos bem legais aqui até, tá? Depois a gente vai estar trazendo algumas perspectivas de cor também, ó. Ele fez alguns gráficos legais, tá? Então tenham isso em mente. Nosso objetivo é muito mais do que assim fazer um gráfico, é fazer um gráfico que tenha um bom significado, uma boa interpretação, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não, infelizmente, assim, não fomos capazes de criar novos gráficos, de analisar outras questões, mas já foi um bom avanço, tá? Na realidade, aproveitar que eu estou aqui, vou estar mostrando para vocês agora um segundo gráfico, tá? Não vou executar ele não, eu vou até puxar de onde eu já fiz aqui, ó, porque eu já executei ele na minha máquina, que é justamente em relação a esse gráfico anterior que a gente tinha analisado. Por quê? Porque nós perdemos algumas informações aqui, ó. Pelo critério que a gente fez de filtro, eu só peguei aquelas os jogos onde o vencedor eram as brancas. Mas e os jogos onde o vencedor eram as pretas? Todas essas informações foram perdidas. Então, assim, é até interessante ver quantas são essas informações. Olha, se eu utilizar aqui simplesmente esse filter, vamos dar uma olhada agora qual que é a dimensão. Então, eu chamei a função dim de subset plot. Então, se a gente for olhar aqui, são 10.001 observações, mas no total eu tenho 20.058. Então eu perdi quase que 50% dos nossos dados. São 50% de informações sobre jogos. Por quê? Porque eu filtrei simplesmente pelos vencedores sendo as brancas, a gente perdeu muita informação. O nosso boxplot, inclusive, pode ter uma mudança de comportamento se o resultado for diferente, se eu considerar todos os jogos das pretas. Então o que eu fiz aqui foi realizar o mesmo gráfico, só que agora fazendo uma mudança. E aí, ó, aqui eu já utilizei o pipe. Então, deixa eu fechar aqui para vocês verem direitinho, tá? Olhem bem aqui para o gráfico, tá? Vou até aumentar aqui. Se for o caso, vocês pausem esse vídeo aqui, tá? E aí copiem aí na máquina de vocês para vocês estarem produzindo o mesmo gráfico que eu, beleza? Então, vou deixar aqui aberto para vocês poderem pausar e estar copiando. Mas o que eu fiz? Olha só, a ideia é a mesma. Eu só tirei os empates agora. Eu peguei meus dados, filtrei por winner diferente de draw, então tirei os empates, utilizei a função mutate. A mutate faz o quê? Ela cria uma variável, ou se eu já tenho uma variável com esse nome, ela substitui o valor da variável que eu já tinha anteriormente. Então eu utilizei o mutate, e aí eu tenho as variáveis weight rating, white rating e o black rating, tá? Então assim, eu quero substituir o valor delas. Lembrando que se eu estou utilizando o pipe, eu não estou salvando dentro de um objeto qualquer, então eu não estou substituindo o valor original da variável, tá? Isso aqui ele está funcionando apenas de uma maneira transitória. Se eu não salvar, eu vou perder essa informação. Então eu posso também substituir o valor de variáveis que eu não vou estar perdendo
aquela informação original, a não ser que eu salve com o nome da variável original, tá? Então isso aqui é uma vantagem do pipe. Eu posso modificar as variáveis no meu banco de dados sem sofrer o perigo de eu perder aquela informação e ter que importar o banco de dados de novo. Então aqui, ó, o que eu fiz foi, peguei a white rating, utilizei um if else, que é como se fosse o nosso if, só que agora ele vai utilizar para cada uma, vai verificar de uma vez só para todas as linhas do nosso banco de dados. Então o if else, aí eu verifiquei, ó, se o inner for diferente de white, então ele recebe NA. Se não, ele recebe o próprio valor da white rating que eu tinha anteriormente. E aí eu fiz a mesma coisa com o caso das pretas. Para que eu fiz isso? Olha, eu vou mostrar para vocês qual é o resultado desta operação aqui, tá? Então, vou selecionar só esse trecho, Ctrl Enter. Aqui, ó. Se a gente for olhar o que esse cara faz, tem que passar por cima de todas essas rodadas e botar um head aqui para facilitar a visualização. Mas olha só que interessante, ó. O que eu fiz foi aqui, ó. White rating. Então, ó, se a branca ganhou, então ele recebe, a white rating está com o valor dela e a black rating vai receber o NA. Agora, se a preta ganhou, então o white rating vai receber NA e a preta vai receber o valor do rating, tá? Então é meio que agora um completa o outro. Se for a branca vencedor, fica 1.500 aqui na branca e na preta NA. Se a preta ganhou, fica NA na branca e na preta fica o valor do rating do vencedor, ok? Para que eu fiz isso, então? Porque aí agora eu vou utilizar, vou selecionar um subconjunto, então agora eu peguei as aberturas, a ID do jogo, eu utilizei, peguei a winner, quem venceu, né? A white rating e a black rating. Se a gente for analisar agora esses caras, aqui fica mais fácil de enxergar mesmo, de ter utilizado antes. Ó, abrir um pouco mais. Deixa eu ver se fica a visualização agora. Melhorou. Beleza, aqui ó. Olha como é que fica bem mais fácil de ver agora, ó. Então tá lá a ID do jogo, que é uma ID única para identificar a linha. O Opening Echo, tá? Então as categorias. Quem venceu? A branca. Então o white rate é igual a 1.500 e NA para as pretas. E aí a gente vai fazendo. Quem venceu? As pretas. Então o black rating tem valor e o white rating não. Para que eu fiz isso? Porque agora eu quero juntar essas duas colunas. E aí eu vou ter as informações de todos aqueles jogos, da forma como eu tinha pensado. Eu vou utilizar aqui, ó, a função pivot longer. Então eu vou jogar essa coluna aqui para baixo. Então vai virar linha, tá? Então eu vou pegar justamente este grupo e vou jogar ele lá para baixo. E aí vai sumir essa coluna, e aí vai ser uma coluna que vai ter brancas e pretas, independentemente de qual valor, que eu vou chamar de rating. Então, é uma operação um pouco mais complexa, tá, pessoal? Já fiquem, tenham isso em mente. E aí eu vou fazer isso justamente com esse valor, essa função aqui, ó, chama-se pivot longer. Então eu peguei os meus ratings, eu quero que a hora que o nome vire type, e os valores virem rating. E eu vou estar mostrando para vocês qual é o resultado desta operação. Então, se eu jogar aqui, ó, deixa eu abrir o meu coisa, ok? Deixa eu dar um Ctrl Enter. Olha lá, aqui ele já verificou pra gente, ó. Aí, não tem mais agora white rating e black rating. Agora eu tenho uma variável chamada type. E aí, justamente aqui, ó, vai mostrar qual é a diferença entre as duas. E aí, aqui agora, no caso, eu tenho um número duplicado de jogos. Por quê? Porque eu simplesmente peguei todas as linhas e juntei com todas as linhas embaixo de novo. Só que agora mudando, se eu estava com a Black Rating ou com a White Rating. Então agora faz sentido eu ter esses NAs aqui, ó, tá? Quem ganhou? A branca. Então o rating vai ser 1.500. Quem ganhou? A branca. Então pode ver que é o mesmo jogo. Quem ganhou foi a branca, então o Black Rating vai ser NA. Quem ganhou nesse jogo aqui? A preta, então o White Rating é NA. Quem ganhou nesse mesmo jogo? Quem ganhou foi a preta, então o Black Rating tem valor. Para que eu fiz isso? Para agora eu filtrar, eu quero aqueles do rating que não sejam NA. Então aqui ó, eu tenho uma função chamada isNA rating, passei aqui dentro, e aí eu chamo agora esse exclamação anterior, que faz a negação. Então ele vai pegar todas as NAs como negação, então as que não são NAs, tá? Então o que ele vai fazer agora é essa filtragem. E aí agora eu ganho em número de jogos. Cada partida ela é única, de novo, não tem problema de duplicação de partidas. E agora os rating agora estão realmente bem especificados.
E aí eu tenho os ratings, seja branca, seja preta, eu posso analisar o rating do vencedor, não mais o rating do vencedor que jogava com as brancas. Agora é o rating do vencedor, como um final mesmo, tá? E aí eu selecionei esse menos type porque eu não vou usar essa variável, não faz mais sentido ela agora. E aí no caso eu posso agora dar um Ctrl Enter, salvei dentro do subset plot esse valor. E aí agora eu vou justamente fazer aquela mesma operação que eu tinha feito antes aqui, ó. Só que agora utilizando já esse segundo banco de dados que eu trabalhei, que é esse banco de dados aqui, tá? Que já está filtrado. Aí agora, olha, como é que eu já dividi os pipes. Eu poderia ter feito num lugar só, tá? Poderia ter juntado os dois, mas não faria muito sentido. Aí o que eu fiz é, peguei esse conjunto aqui, agrupei por coisa, peguei a mediana e o n, peguei o n maior ou igual que 50, eu fui um pouco mais rigoroso agora, já que eu tenho um número de observações, o dobro praticamente, então eu peguei aqueles que sejam maior do que 50, não simplesmente 10 agora. E aí eu realmente fiz a mesma coisa, ó. Selecionei e agrupei pela mediana, tá aqui, ó. A mediana cresce. E aí no total agora eu tenho 78 observações, 78 grupos. E aí, ó, eu vou pegar dos grupos. Aqui tá até que não tá legal não esse negócio aqui. Não. Deixa eu ver se ele executou corretamente. Deixa eu executar de novo aqui. Cat grupo, tá lá, são 78. Então eu vou selecionar da 1 até 10. E aí agora também eu vou estar selecionando da 69 até a 78. Então, tá aqui. Selecionei agora as 20. Os 20 grupos. Tá vendo? Selecionei 20 grupos, dos maiores e dos menores. Aqui tá o N desse grupo. E aí eu chamei de cat plot, né? E aí o gráfico não muda nada, é o mesmo. Só que agora eu vou fazer a filtragem do meu subset por meio do meu cat plot. Da mesma coisa que eu havia feito, eu fiz isso só para pegar as categorias e faço o gráfico agora, como eu estava pretendendo já, ok? Então ele vai fazer a produção aqui do nosso gráfico. Beleza, agora aumentou, né? Tá com 20 categorias, ao invés de serem simplesmente 10. Mas a nossa análise está aqui, ó, nosso gráfico final. Tá aqui, ó, dá para ver que existe, olha só como é que melhorou a análise, na minha opinião. Deu para ver ainda mais essa distinção entre os grupos e o número de observações cresceu. Então os nossos box plots ficaram com uma relação bem melhor, entendeu? Do que a gente tinha anteriormente. Porque a gente tem muito mais observações. E é por isso que eu falei que a gente faz a filtragem quando tem poucas observações no box plot, a não ser que seja um caso bem específico em que realmente aquela informação dá para falar a respeito do todo com base nela, mas a gente faz geralmente essa filtragem para não atrapalhar os box plots, eles ficam bem comportados conforme o número de observações aumenta. E aí, ó, aqui a gente tem a C20 ainda, continua sendo a pior, e agora a melhor é a B13. Eu não me lembro se era realmente a B13 que era melhor no gráfico anterior, dá até para a gente verificar anteriormente, porque ele salva o gráfico. Era a B09 que tinha aparecido. A C20 e a 00 eram as piores. Né? Aqui, ó, era a C20, a 00, B45, B09. Se a gente olhar agora nesse gráfico, é a C20, C40, a A00 até cresceu um pouquinho aqui, apareceu a C20, C40, e aqui apareceu a B13 aqui com a A46. A B9 aqui, ó, acho que é B90, agora eu estou um pouco perdido aqui, não lembro. Mas enfim, passou a ser a B13, tá? E aí olha só a diferença entre os ratings, tá? Só melhorou um pouco a interpretação. Vocês viram que realmente é importantíssimo fazer esse tipo de análise aqui, que já é mais complexa que a anterior. Sem considerar o pipe, daria umas linhas daria muito mais trabalho do que simplesmente fazer da forma como a gente fez, que foi utilizando esses nossos gráficos. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa segunda aula do curso. Amanhã nós voltaremos com coisa nova, tá? Não vai ser mais esse banco de dados, vamos estar trabalhando com outras coisas, mas já partindo do princípio que vocês estudaram e estão, assim, compreendendo essa questão de manipulação de dados, ok? De fazer justamente esse tratamento dos nossos dados para estar
fazendo agora gráficos mais interessantes. Vamos tentar fazer algumas coisas bem legais aí, realmente agora voltado para gráfico e não mais agora tratamento dos dados, beleza? Então é isso, galera. Um abraço, muito obrigado.